Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês. Só que antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever, se você não é inscrito, curtir, compartilhar essa mensagem com aqueles que você conhece. Talvez alguém precise ouvir isso, beleza? E hoje a mensagem é sobre identidade. Quem sou eu? Quem é você e quem somos nós? Qual o nosso propósito? Para que fomos criados? Isso tudo eu vou falar um pouco para vocês. Primeiramente, o que a gente deve colocar na nossa cabeça é a seguinte situação: eu e você, nós não somos moradores da Terra. A gente não pertence a esse plano que a gente conhece. Nós somos moradores do céu. Como é bem conhecido, estamos aqui apenas de passagem. Então, nossos atos, as nossas atitudes devem ser diferentes dos que são daqui. Devemos também entender que Deus, quando criou o homem, Ele não criou para que nós vivemos hoje aqui. Deus criou o homem primeiramente para ser eterno e também para ter uma vida de comunhão com Ele, uma amizade. Ele criou o ser humano para que o homem amasse a Ele e assim como Ele ama o homem. Entendeu? Uma relação mútua entre os dois. Em Gênesis 1:26 diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Quando Deus criou o homem, entre todas as características que Ele criou, Ele deu sabedoria, Ele deu conhecimento, Ele também deu poder sobre os outros animais. Ele deu ao ser humano essa característica de ser como Ele, e com isso Ele nos deu acesso a todos os atributos dele, ou seja, Ele nos deu acesso ao seu amor, ao seu perdão, à sua bondade, mas também à sua justiça. Contudo, o pecado no mundo, ele veio para justamente roubar aquilo que nos faz diferente. Muitos têm a ideia, ou já ouviram falar em algum lugar, ou acham que ouviram falar em algum lugar, que Satanás foi expulso do céu porque ele queria ser maior do que Deus. Só que isso é meio equivocado. A Bíblia relata, numa menção a essa passagem, que ele queria ser igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus. E por isso ele foi expulso do céu. O desejo de cobiça, de crescer, de ser acima dos outros, de ser igual a Deus, ele fez ser expulso do céu. Agora você imagina a seguinte situação, cara. O diabo, isso aconteceu muitos anos antes da criação do mundo, muito tempo atrás. E ao contrário que muitos pensam, o diabo não sabia o que iria acontecer. Ele não tinha essa onisciência como Deus, né? Ele não tem essa onisciência, na verdade, do que vai acontecer, do que aconteceu antes e do que está acontecendo. Ele não tem essa onisciência do todo. Então ele não sabia que Deus iria criar o homem, ele não sabia que Deus ia criar a terra, ele não sabia do que iria acontecer com ele no futuro, como ele diz no Apocalipse, né? Mas você imagine a seguinte situação: o diabo, ele foi expulso do céu, foi tirado toda a sua glória, sua beleza, porque a Bíblia fala assim que ele era muito belo, era majestoso. Ele perdeu isso. Do nada ele vê Deus criando a terra. Acho que aquilo ali deve ter despertado uma certa curiosidade nele, né? Ele olha lá, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou os animais, que legal. Aí de repente ele olha Deus pegando um punhado de barro, moldando, dando vida e falando:
pensando que aquele monte de barro seria a imagem e semelhança de Deus, seria parecido com Deus. Aquilo ali deve ter tomado uma ira dele, no coração dele, tão grande, e é por isso que ele odeia tanto nós. Sabe, o diabo conhece todas as passagens bíblicas, ele sabe abrir melhor do que qualquer um na letra. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele não tem discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo, como nós lemos. Ele não sabe os detalhes do que vai acontecer. Ele sabe que ele vai perder, mas ele não sabe como, os detalhes. Então ele quer a todo custo tirar eu e você do céu. Quando ele viu Deus criando o ser humano, ele pensou assim: não posso fazer nada contra Deus. Deus é poderoso, Deus, eu não consigo botar a mão. Mas naquele ser humano ali, eu consigo corromper. Eu consigo tirar daquele ser humano aquilo que fazia ele diferente dos outros animais, por exemplo. Que é justamente esse acesso a Deus, essa semelhança a Deus, essa comunhão que o homem tinha com Deus. Então ele introduziu o pecado no mundo através de Eva, foi enganada. O diabo é tão astuto que ele usou contra Eva algo que ela já tinha. A Bíblia relata que o diabo fala, quando ele se passa pela serpente, que se ela comesse daquele fruto da árvore proibida, ela seria como Deus. Só que ela já era como Deus, entendeu? Ela era a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher para isso. Então, por que ela iria comer? Não tem sentido, entendeu? Ele usou palavras para poder enganar ela, envolver ela numa teia, numa situação ali que acabou enganando ela. Ela caiu no pecado, os seus olhos foram abertos para o pecado, assim ela levou também para Adão, Tanto que aos olhos deles serem abertos, eles veem tudo de errado. Eles começam a se sentir vergonha na sua nudez, por exemplo, que algo que antes era algo normal. O pecado começa então a tirar do homem a sua real identidade, que é a identidade de filho, que é a identidade de um amigo de Deus. E essa identidade só foi recuperada através do sacrifício de Jesus na cruz. Desde a queda do homem até a morte de Jesus na cruz por nós, o homem vem tentando por seus meios se tornar justo, através de sacrifícios, através de oferendas, mas pouquíssimos homens eram considerados justos e ninguém era merecedor do céu. Nós não tínhamos imputado em nós a justiça que foi nos tirada quando o ser humano errou, quando o homem pecou. Deus, quando Ele quer de nós, Ele quer recolocar em nós aquilo que há de melhor no ser humano, que é essa proximidade que Ele tinha com Adão, com Eva, com Jesus, com outros personagens bíblicos também, que é essa proximidade de um amigo realmente, assim como foi com Abraão, por exemplo, assim como foi com tantos outros, com Elias, Paulo, depois de Jesus. Então foram homens que tinham todo o poder, tinham todo o conhecimento porque eram próximos a Deus. Eles eram amigos de Deus. Deus quer, muito antes de cantar, muito antes de dançar, muito antes de pregar, Ele quer uma vida onde nós possamos ser realmente amigos. Sabe, todo o restante que vem após isso é só consequência, é só resultado. Lembro quando eu comecei a tocar, uma frase que sempre me marcou muito não adianta nós simplesmente tocarmos nas igrejas para termos uma vida com Deus. A vida com Deus nos leva a tocar para Ele. É diferente. Então, Deus não quer cantores, Deus não quer
artistas, vamos botar assim, ele quer amigos. Ele quer pessoas que tratam ele e o têm como amigo. Porque essa proximidade de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, que venhamos nós sim termos essa comunhão com Deus, abandonar sim a vida de pecado que nós temos. Todos somos pecadores, todos somos falhos, todos erramos pequenos detalhes das nossas vidas. Às vezes esses pequenos detalhes passam desapercebidos e acabam virando uma bola de neve nas nossas vidas. Mas que viemos cortar esse mal pela raiz, que viemos sim buscar ser mais próximos a Deus e cada dia se entregar mais a Ele. Sermos amigos, beleza? Que Deus abençoe vocês, curtam e compartilhem esse vídeo com os amigos, se inscrevam no canal se você não é inscrito e se puder deixar um comentário também vai ser muito bom, beleza? Fique com Deus e até a próxima.